consegue nem começar. Essa que a gente vai começar. O Seja tema bem-vindo a mais um episódio. Nosso podcast. pode olhar. A gente tá rindo literalmente De de nervoso com o tema desse É muita podcast. vida pra esse tema. É muita constelação, É muita muita história. Não. Ixi, Vamos contar aqui que a nossa própria história, porque é a melhor maneira da gente falar sobre Tem que falar isso. o tema. É, vamos ao tema. Nossa, gente, eu tô Medo de vermelha. se relacionar. medo de se relacionar. Medo de se relacionar. Uma alma gentil colocou uma sugestão na minha caixinha pra falar sobre medo de se relacionar num dia que eu falei assim, tá bom, tá já bom. entendi. Vamos falar sobre o nosso A roteiro. gente só observa. A gente só observa. Vamos falar sobre medo de se relacionar, gente. Uma sombra que tá aí. Todo mundo Um quer, mas não rolê. sabe se quer. Não, nem sabe por que quer, não quer. Tem gente que acha que quer ficar com todo mundo, que acha que tá assim desapegado, e na verdade é o medinho que tá ali. É tantas máscaras que a gente vai percebendo. Chega todo mundo no Teta Healing, eu quero olhar relacionamento. Eu falo, Tem certeza? Não, eu quero super um relacionamento. Aí começa o Teta Healing, começa a ver. Tudo que já passou em relacionamento. E isso registra uma memória, e uma memória, se algum dia representou perigo, o nosso corpo entende, o nosso inconsciente entende aquilo como perigoso, certo? E aí, a partir daí, Vamos começar a falar por que a gente traz esses jobs. Não vamos nos culpar, porque nós temos várias questões para olhar de relacionamento e realmente nessa nova era de aquário nós estamos sendo convidados, mas não é nem convidados, nós estamos Não, sendo empurrado. convocados. O convidado com o pé nas costas. É assim, que cada hora mergulha um flash, você vai olhar pra isso sim, é sonho, é pra tudo qualquer lado, é uma beleza, vai ter que olhar. Por que a gente vai ter que olhar, né? Nossa vida, ela veio através de muitos relacionamentos. Para você entender um pouquinho qual é a importância de você aprender a se relacionar de maneira saudável, vamos contar o contexto sistêmico de tudo que acontece com um relacionamento que não é saudável, né? Primeiro, tudo de onde a gente veio, os relacionamentos da onde foi gerado a nossa vida, da onde veio nossa ancestralidade, as culturas lá para trás, eram relacionamentos que eram arranjados, que eram por política. A gente já comentou várias vezes sobre essas questões. Mas o que a gente não chegou a comentar a fundo o que gera com esses relacionamentos? Relacionamento abusivo, que gera essa energia abusiva, porque quando você está casado com alguém, você tem relação com alguém que você não tem vontade e você gera uma criança, frutos, famílias com essa energia ela vai reverberar ao longo de muitas jornadas. E como é que a gente veio para essa vida aqui, gente? A gente veio Minha com última. tudo isso de abuso. É a última constelação. Exatamente. Para vocês terem uma ideia, eu já até comentei no stories que eu fiz no meu perfil sobre como o Brasil foi colonizado, né? As índias foram lá amarradas e utilizadas como objetos sexuais para procriação. Então, nós energeticamente temos muitas coisas para curar de relacionamentos, principalmente desses relacionamentos que deram a vida. Então, aqui, na nossa realidade, nesse movimento que nós estamos vivendo, nós estamos limpando todas essas memórias do que é um relacionamento, né? Porque as pessoas, elas se colocam em relacionamento onde, para ser normal, para ser leal, para ser relacionamento, ela tem que estar num lugar onde esse relacionamento existe um tipo de abuso inconscientemente, sutil, às vezes Controle, né? controle, ciúmes, posse. Tudo isso virou amor, em algum Tudo nível. no isso. inconsciente. Por que a pessoa entende que isso é amor? Porque a vida foi levada adiante através desses relacionamentos. Então, no nosso inconsciente sistêmico, nós estamos assim: amor é ciúmes, amor é traição, amor é prisão, abuso, tá? amor é abuso, amor é controle. Tudo isso são o que está inconscientemente implantado, o que é amor. Então, quando a gente tá num relacionamento onde a gente é leve, é feliz, é livre, a gente não se sente amado. Porque não tem repertório. Isso é um absurdo, mas a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo. E quando a gente começou a perceber, né, a gente começa a se conhecer, a gente vai falar, meu Deus, mas é tanta coisa, gente, que, olha, Eu acho que a gente acostumou com o mínimo. um mínimo. Principalmente as mulheres. Então, Pois assim, é. é muita coisa pra gente olhar. Então, às vezes, medo de se relacionar, porque existe aqui uma proteção pra poder entender e compreender, né, o que realmente é saudável ou não.
As pessoas geralmente falam, mas, por exemplo, né, uma mulher que está com um homem, mas ele é bom, ele trabalha, ele é um bom pai, mas isso é um normal, né? Tem que isso ser, tem que ser assim, né? é E fora básico. isso, o que mais traz de benefício tem crescimento. Quando as pessoas vão fazer o mapa comigo, é a maior pergunta, né? Quando chega na parte de relacionamento, é falar, não, pula, não quero saber isso, ou é onde a pessoa tá esperando, tipo, nossa, quero saber a pessoa mais compatível. E uma coisa que eu tenho percebido muito é a diferença da fidelidade com a lealdade, né? As pessoas se colocaram muito fiéis dentro do relacionamento, onde perde a identidade, não sabe mais quem é. Quando sai do relacionamento, se perdeu completamente, tem que se resgatar. Então a fidelidade parece um contrato, parece que quando você está com alguém, vira um contrato que você se anula para viver aquilo. Quando você sai daquela condição, Você deixa de existir. você deixa de existir. Daí você não quer entrar mais para um relacionamento. E o único repertório que tinha era daquele contrato, né? Então acho que é muito mais interessante a gente resgatar a lealdade, né? A lealdade com os nossos princípios, com os nossos valores, porque aí a gente também acaba atraindo uma pessoa compatível com isso, com a mesma energia, com a mesma frequência, né? Então por isso que é tão importante a gente compreender os nossos princípios e valores e não também o que a sociedade determina como regra, né? Sim. Eu fiz o mapa de uma pessoa que para ela os princípios e valores era ter um relacionamento aberto, era um princípio para ela. E ela estava dentro de um relacionamento totalmente fechado, mas ela tinha um relacionamento aberto, porque estava dentro, só que era de uma parte só, né? Não seria muito mais leve, mais fácil ela também encontrar alguém compatível com esses mesmos princípios e valores? Então, nesse momento que a gente está vivendo, né, principalmente da era de Aquário, e compreender por quê. Isso. Né? Eu quero um relacionamento aberto, outra pessoa também, mas isso tá compatível? É só porque tô honrando traições no meu sistema ou não? Isso é leve? Porque é uma questão assim, né? muito natural, porque, por Sim. exemplo, assim, esse contrato de casamento, falar rótulo de relacionamento é uma coisa humana. Sim, A nossa natureza... é da nossa regra, né? Daqui. Exatamente. A nossa natureza, o nosso físico, a nossa alma... Se você tem relacionamento com uma pessoa, você tem um relacionamento sexual com uma pessoa, se menos de 6 meses você tem relacionamento com outra pessoa, você já está gerando uma energia de traição no seu sistema. Isso. Porque o corpo, ele se vincula à relação sexual. Sim. É quando se junta ali os chakras, o movimento energético, e acontece um vínculo. Então, se você tá com vários relacionamentos, independente do rótulo, tá gerando uma energia de traição já. E já é para você olhar para essa energia. E imagina estando nessa situação, com essa consciência e com a culpa. Olha o emaranhamento. Então, aí as pessoas não questionam, que nem eu falei, né, os princípios e valores. E às vezes não seria tão mais leve, então estar livre realmente se é o que você deseja, E né? as Por que pessoas tem chegam- que se relacionar, né? Chegam e falam, Rê, preciso fazer um divórcio energético. É o que mais como vem. se fosse O que eu resolver. recebo de WhatsApp falando, me indicaram, porque tem um negócio chamado divórcio energético. Eu falo, Por quê? tem. Pra gente compreender o que tá fazendo a gente estar casado com alguém, né? O porquê que a gente quer esse divórcio energético, o que você tá precisando de um divórcio energético, é quando o nosso inconsciente entende, compreende que tem algum benefício de estar preso a um relacionamento ainda. Então, o que me faz bem em estar conectada com aquela pessoa de alguma maneira, em manter esse vínculo inconsciente com aquela pessoa de alguma maneira. Então, quando a gente começa a olhar um divórcio energético, porque as pessoas acham que chega e é rapidinho fazer um divórcio energético, elas compreendem a história delas, o medo delas, o benefício delas de estar em um relacionamento que terminou por não estar saudável ou por algum outro motivo, né? Mas a gente compreende o que aquilo representa na nossa vida. Isso. Então, eu só consegui compreender e receber um repertório novo de relacionamento da minha vida quando eu comecei a compreender todas as pessoas que tinham passado na minha vida, o que cada um representou e dar a cada um o seu devido lugar, né? Porque todos os relacionamentos valor, né? me E o ensinaram valor, né? e trouxeram a outras perspectivas, tanto do que eu queria como do que eu não queria pra minha vida. Só que é muito doido, porque quando você passa por muitas experiências iguais, repetidas, até você compreender o porquê você tá atraindo aquele movimento na sua vida, e você se Enquanto conecta. você não aprende, não para de repetir. Não para de Exato. repetir, Não só aprendeu. muda a carinha do Se não abençoado. aprendeu, Só muda a é abençoada. Mas só um muda o personagem. personagem. Até você entender, identificar aquilo, por que aquilo tá chegando pra sua vida, ok, você demora um processo, mas quando você compreende o processo, depois de alguns anos, É libertador. Só um e pouquinho. é No libertador, caso, 14 o que muda, às vezes, é que a gente não tem um repertório novo. Exato. Qual é o repertório que eu tenho sem ser um relacionamento que não estava saudável? E daí tem medo de voltar pro antigo, não se abre E pro novo. aí, o nosso inconsciente entende que relacionamento é aquilo que a gente já passou, todas as prisões, todos os medos, todos os abusos que a gente passou.
e tem medo de De entrar promover. no outro, né? Então, quando a gente compreende isso, a gente começa a se liberar. E aí tem um outro rolê. O que é um relacionamento da nossa perspectiva? Porque às vezes a gente quer muito um relacionamento, nosso inconsciente tá falando, fuja, tá louca, tá doida, vai querer entrar Relacionamento é de perigoso. novo, De nesse novo rolê. nisso aí. Exatamente Aí isso. começa a vir os medos. E aí a gente precisa compreender qual é a sensação, que é um relacionamento saudável. Será que eu já tive um relacionamento saudável? Eu não conhecia a sensação de um relacionamento saudável e leve e divertido. E quando me conectei com um assim, o meu sistema bugou, falou, mas o que é isso aqui que a gente tá vivendo? Cadê o ciúme, a traição, o medo, aquilo que qualquer momento ia acontecer alguma coisa? Não tem mais. Tem uma leveza, tem uma cumplicidade, tem uma parceria. O meu sistema bugou. Eu tive que compreender o porquê que o meu sistema não tinha aquilo, não tinha aquele repertório e criar um repertório novo. Pra aí eu perder o medo do amor. Então, é um processo, é uma cebolinha que a gente vai descascando pra que a gente consiga se conectar de uma maneira leve. E uma coisa importante também, que você se conectou com uma pessoa mais elevada, foi curando carências também, né? O quanto também dentro do mapa a gente vê as Carência, rejeição, carências. meu anjo, arcada. Exato. Assim, às As vezes as feridas pessoas nem... ilusórias, né? as ilusões, que as pessoas às vezes nem sabem que estão atraindo aquilo por pura carência, por elas não se conhecerem, Exatamente. né? Quantas curas você teve que passar para estar nesse relacionamento compatível? Estando, você teve que olhar ainda, exatamente. né? Então, Sim. é um trabalho, não é sair de um... Assim, né? Uma das coisas que eu penso, que eu sempre falo para quem tá vendo o mapa, acabei de separar, então dá o seu tempo, você observa, né? Vai curando suas questões mesmo, porque tem muita coisa pra gente olhar, tem muitas crenças pra gente ressignificar dentro de toda uma história ainda da família, né? E amor próprio, Amor próprio. principalmente amor próprio. Porque assim, quando você se apaixona por alguém, quando a gente constela relacionamentos, por exemplo, o primeiro alinhamento que nós precisamos olhar e o que acontece para a gente poder harmonizar esses relacionamentos é a questão de você perceber que aquela pessoa ela tá dando aquilo que você entende que é amor. Então assim, não existe certo e errado. Não existe quem é sempre 50% de cada um. Cada pessoa que passa na nossa vida deu pra gente aquilo que nós estávamos dispostos a receber. Então não tem, todos os abençoados da nossa vida são maravilhosos. Cada pessoa que passa na nossa vida foi uma pessoa abençoada, né? Que deu pra gente aquilo que a gente estava disposto a receber. E tá tudo certo, não tem certo e errado. Então a gente precisa reconhecer e as pessoas que se apresentam na nossa vida, a gente utilizar como espelhos. Bom, se essa pessoa tá fazendo isso pra mim, o que em mim tá causando este movimento, né? O que eu estou vibrando para essa pessoa ter essa situação, essa história, fazendo esse movimento comigo? Porque não adianta a gente só culpar o outro. Nós temos que ver a nossa autorresponsabilidade para compreender o porquê que eu estou atraindo esse tipo de relacionamento. Para que aí sim a gente possa se curar. Então, tudo que primeiro você se apaixona, se interessa por alguém, preste atenção se realmente você está interessado em ter um companheiro, em ter alguém para você compartilhar a sua vida, ou se existe algo naquela pessoa que você precisa integrar em você, né? Às vezes a pessoa ela tem uma energia que você gostaria de ser igual, então não é pela pessoa, né? É o que você quer para você. Então olhar primeiro para você, se amar em primeiro lugar, buscar se conhecer e primeiro estar ali envolvida e banhada no amor próprio, é o primeiro caminho para você ter uma liberdade, para você se relacionar com alguém sem ter medo de ser roubado, né? Porque esse medo que a gente cria é um medo porque a gente não tá dentro nem da gente mesmo, quem dirá se relacionar com outra pessoa, né? Eu vou acabar me perdendo em alguém. Vamos utilizar aqui um exemplo da minha vida? Lá, porque a gente tava rindo de nervoso. É Eu acho que, nervoso assim, atrás de nervoso. Eu acho que não tem exemplo melhor para falar da minha constelação que a Andresa me constelou faz Um mês? um mês mais ou menos. Eu assim, né? Essa aqui, constela relacionamento, amiga. Por que você não olha pra isso? Eu falei assim, já tô olhando pra relacionamento já faz 14 anos, amiga. Vou constelar minha mãe. Oi, Pareceu o quê? tudo bom? Aí eu fui lá constelar minha mamãe. Eu dei a deixa. Ilusão. Minha mãe. A gente foi constelar minha mãe. O que apareceu no meu relacionamento com a minha mãe? Eu estava me dando mal com a minha mãe, eu estava no movimento que eu não estava conseguindo ouvir a voz da minha mãe, estava me incomodando muito aquela situação. Do nada começou a aparecer esse movimento, assim. A minha mãe começou a falar, eu não queria conversar. Tadinha, minha mãe escuta o podcast. Mãe, não é nada pessoal, já resolvi, você já sabe. Mas assim, eu tava no movimento que eu tava precisando olhar para o relacionamento com a minha mãe, que tava me incomodando. E eu fui constelar o relacionamento com a minha mãe.
E o meu relacionamento com a minha mãe, ele estava porque eu estava honrando a minha mãe dos padrões de todos os relacionamentos que estavam vindo do lado da minha mãe, onde a minha tataravó, querida Luísa, tá tudo bem agora, né? Onde a minha tataravó, ela tinha um amor muito grande por um homem que foi pra guerra e ela não pôde se relacionar com esse homem e ela acabou casando com o meu tataravô, né? Gente, as coisas são tão profundas, tão fortes que a gente acha que a gente faz o que a gente quer aqui, né? A gente tem só aqui, a gente tem só aqui Livre-arbítrio. a gente tem só aqui de livre-arbítrio. Super. E é tão engraçado porque eu nem sabia que eu era descendente de francês. Depois eu fui comentar com a minha avó quem era esse homem. Minha avó falou, era um francês, seu tataravô era um francês. Uma pessoa que a minha tataravó gostava era um espanhol. Espanhol. Eu sempre quis fazer espanhol e francês. Na Pensa- semana você tinha falado pra nós que você tava É, procurando. Ela pense, procurando do eu nada. Eu consegui- pensando, mas o que ela tá Eu querendo consegui lá? fazer aula de espanhol? Não conseguia fazer espanhol. Imagina. Quando eu falei, vou fazer aula de francês, aconteceu um episódio da minha vida, eu falei, não quero mais fazer francês. Não vou contar por quê. Mas enfim, meu tataravô era francês, casou com a minha tataravó, e a vida da minha família foi vinda em cima da infelicidade da minha tataravó, né? Ou seja, a Daniele estava permitindo ficar com quem ela gostava aqui? Não estava. Tava permitido, né? E como é que a gente faz esses movimentos, gente? A gente bula o sistema. A gente casa com quem a gente tem o padrão da nossa família. Então a gente vai o quê? Tem relacionamentos onde aqui é mais fácil de lidar, é igual, é Onde leal. já sabe, né? Você tá feliz, não tá feliz naquele relacionamento, mas você vai levando aquilo, é leal, aquilo é É confortável. é familiar, né? Então, assim, todos esses relacionamentos, todos que passaram a minha vida foram maravilhosos? Foram. Eu experimentei a história da minha família. A minha família foi levada adiante com essas histórias. Então, eu precisei estar olhando para essa história, honrando essa história da minha avó, acolhendo a minha tataravó, informando para ela que eu sabia como ela se sentia, que eu sabia da dor dela, que eu passava aquela dor dela por ela. E que aquilo estava na minha genética, movendo mais que tudo. Faz movimentos aqui sutis, você fala, você expulsa, você... É um movimento que você vai honrar, né? E a gente parece que não, nossa, são só os encontros da vida. É nada, é a sua vibração mesmo, Nada, fazendo não os tem encontros da vida. coincidência. Não tem. Então, assim, gente, isso é algo assim que eu já tenho trabalhado em relacionamentos na minha vida desde, nossa, muito tempo. E faz uns 4 anos que eu foquei minha vida em lidar, em aprender, em compreender as minhas emoções. Eu me tornei terapeuta por causa disso. Nossa, eu também. Porque aquilo era complicado, gente. Eu falei, o que é isso aí que tá acontecendo, gente? E por que eu tô fazendo isso? Por que tá se repetindo isso? Então, assim, a gente vai procurar, e é isso que é importante, você pesquisar a sua vida, né? E a gente acha, eu achei que tava tudo resolvido. Eu fui lá resolver minha mãe e ela voltou de novo a questões de relacionamento. Então, assim, gente, são camadas. Camadas e camadas, e cada mergulho é um flash. Então, se você tem medo de se relacionar, é porque tem alguma coisa que não está sendo permitido para você. E nós estamos caminhando para a era de Aquário, que vai ser relacionamentos livres, saudáveis. Então, assim, vá começando a trabalhar isso, porque num relacionamento de 5ª dimensão, do Nova Era, não tem ciúmes, não tem posse, não tem essas coisas 3ª dimensão. É a individualidade preservada. É a individualidade. Trazemos São uma- 3, né? A gente triangula agora com a nossa própria consciência. Eu sou uma pessoa inteira, você é uma pessoa inteira, e junto temos sonhos em comuns. Isso. Mas não deixamos a nossa individualidade. Pra Isso é trás, saudável. Exato. Mas pra gente alcançar essa individualidade, a gente tem que fazer um trabalho. Um trabalho de limpeza profunda de tudo aquilo que a gente conheceu no nosso inconsciente do que é relacionamento e compreender o que você quer que fique com você e você quer que não. Né? E compreender as histórias da nossa vida também junto com a nossa ancestralidade. Outro dia eu fiz um atendimento de Theta Healing, que veio também constelação, mas que basicamente a pessoa trouxe o medo de se relacionar. Quando essa pessoa perdeu uma namorada num acidente de carro, na vida dele. E aí, junto com isso, compreendeu que a avó havia passado o mesmo movimento. Então, a avó perdeu o avô num acidente de carro. Porém, quando a avó perdeu o avô em um acidente de carro, existia um valor muito forte de que quando você casava, aquele amor era eterno, existia o movimento de você ficar só com uma pessoa. E esse valor já não estava fazendo sentido nesse movimento dele, né? Só que o que a gente precisa entender?
compreender que ele se colocou no mesmo lugar da avó, sentiu a dor da avó, junto registrou todos os choques, todos os traumas, todos os medos de se relacionar, porque o inconsciente dele registrou que quando ele estava em um relacionamento saudável, ele perdeu, passou por uma dor muito forte, né? Então, o sistema dele, para se proteger de passar a dor de novo, e junto com a lealdade da avó, que ficou sozinha, estava automaticamente se bloqueando, entendendo o relacionamento novo como perigoso. Então a gente tem que entender, limpar todas as nossas memórias da nossa vida, compreender aonde isso está, né? Onde está o vínculo de lealdade com a nossa ancestralidade, quem também ficou sozinho, quem perdeu alguém. Tanto que foi o mesmo movimento. E aí, ele conseguiu se liberar e se libertar para fazer um novo roteiro, diferente da avó, né? Ser livre para viver o amor de uma nova maneira, de uma nova perspectiva, de uma forma saudável e segura. Mas para isso, a gente precisa compreender quais são as histórias que nos trouxeram até aqui. E como é importante isso, gente, curar relacionamento, o amor próprio e levar isso, e você investir nisso, né? Porque, assim, esses relacionamentos, eles causam muitas coisas ruins pro mundo, né? Aborto, abuso, escassez, muitas coisas ruins, assassinato, acontecem vindo de emaranhados de relacionamentos. Porque o amor, a energia do amor é uma energia potente demais. E quando ela tá em desarmonia, o amor, ele tá sendo usado como uma palavra amor com outra coisa, né? Isso causa muito desequilíbrio pra gente, né? Então a gente tem que entender o que é amor. E a gente hoje tá numa nossa, isso que é amor, né? Qual é o amor da sua perspectiva, qual é o amor? né? E assim, tanto que no Teta a gente traz. Permite que a gente ensine qual é o amor diante da perspectiva do Criador de tudo que é, dessa energia de tudo que é. Que é o quê? Qual é o amor mais elevado? O amor incondicional. O amor sem você precisar ser aquilo que o outro espera que você seja para você receber o amor. Sim, as pessoas, a gente fala assim, amor incondicional. Fala, então tem que aceitar tudo. Não é nada a ver, totalmente diferente, gente. O amor incondicional é você amar alguém sem condições, sem precisar que a pessoa seja isso, que é igual que a Carrie falou. Porém, você se ama primeiro incondicionalmente. Então você não vai aceitar qualquer coisa, a não ser o mesmo que você mesmo se proporciona, né? Isso é amar incondicionalmente. Olha, eu te amo incondicionalmente. Mas, para que esse relacionamento dê certo, precisa existir uma troca justa entre você me dar aquilo que eu realmente mereço, né? Isso é amor incondicional e você se relacionar com o outro de maneira saudável. Você ensina o outro qual é a sua maneira do amor. Como você se ama, é a maneira como você ensina o outro como você deve ser amada, como você merece ser amada. Então, quando a gente entende qual é a maneira como a gente tá olhando a nossa história, se colocando diante de algumas pessoas, de algumas situações, a gente começa a repensar. Hoje eu repenso muito a maneira como eu vivia e como eu me colocava dentro dos relacionamentos. Compreendi o que me fez colocar dessa maneira dentro dos relacionamentos e me liberar. Mas um relacionamento saudável, ele só chega quando o nosso relacionamento com a gente mesma tá saudável, né? Se eu tô carente, se eu tô me sentindo sozinha, se eu tô precisando de alguém pra suprir um espaço de carência... Qualquer pessoa vai servir, né? Qualquer pessoa vai servir. E aceita o mínimo de novo. E aí você vai ficar lá aceitando o mínimo. Entende? Vai virando aquele ciclo, aquela repetição. Vai se iludindo, né? Exatamente. Vai se iludindo, porque você acredita em uma coisa, você acredita que aquela pessoa é daquele jeito pra suprir suas expectativas. Você cria uma ilusão dentro de você. Exato. Até o mapa, né? Quando a gente vai ver o relacionamento, a gente vê o oposto da casa 1. A casa 1 é nosso ascendente e a casa 7 é nosso descendente. Então fica na nossa frente mesmo, né? Pra gente realmente compreender que é um espelho do que a gente tá buscando. E daí trazer, por exemplo, as características mais elevadas do signo que está, ou dos posicionamentos que se encontram dentro daquela casa. Né? Então primeiro você tem que entender o que aquilo, né, está na sua vida, para daí sim você se abrir para um relacionamento que vai trazer aquela energia que você está precisando. Primeiro você tem que saber quem você é. Quem você é, exato. Como é que você quer que alguém chegue na sua vida, né? Como é que você quer perder o medo de alguém chegar na sua vida se você não sabe a sua história? Quando a gente não lê o livro da nossa vida, o livro da nossa história, e a gente dá esse livro para alguém, é normal que a gente tenha medo de ter alguma coisa ali que vai assustar. Mas quando a gente já leu e a gente compreende tudo que tá ali, com os pesos e as levezas, a gente fica confortável e seguro de deixar a outra pessoa ler o nosso livro. Porque o relacionamento é isso, é quando a gente se coloca num lugar vulnerável para que o outro acesse a nossa dor também. Porque a gente não vai perder a nossa dor porque outra pessoa chegou.
chegou, né? Isso é uma ilusão. Então, quando a gente compreende, o incondicional eu te amo conhecendo a sua história e as suas dores, e eu vejo você. Então, isso vira um outro nível de amor. E aí que a gente se conecta com a leveza, né? Mas primeiro a gente precisa conhecer a nossa história. Quando surgiu a jornada do amor próprio, que é uma jornada, né? Que eu tenho online e tal, com as meninas, foi realmente por isso. Porque a gente passou por tantas coisas que a gente compreendeu que tudo que faltava lá atrás era o amor próprio. E aí sim, quando a gente começa a olhar para o amor próprio, é como se a gente pegasse a gente lá caída e desse a mãozinha para nós para começar a levantar com uma leveza. Tem uma parte da constelação quando eu fiz a minha pós que era sobre constelação lúdica, né? E lá a gente fazia constelação baseada em contos fantasiosos, em histórias infantis, né? Em contos de fadas, assim. E quantas pessoas elas se colocam nesse conto de fadas, esperando que alguém venha salvar, esperando que alguém seja o príncipe encantado, colocando as expectativas de coisas que não existem. Né, que dos nossos ancestrais que colocavam essas pessoas, porque casamento é isso, e tipo assim, se frustram, mas é assim, né, tem que ser assim, né, e não tem que ser assim não, se você não tá bem, tá desconfortável, vai olhar pra você. As crenças, casamento é pesado, nossa, é desafiador, é aprisionamento. Essas crenças, gente, até do inconsciente coletivo, elas estão em nós. Sim, né? As brincadeiras mais aí das rodas, né? E o outro é uma referência, como a Andrea falou, o outro é uma referência pra gente. Então, qual é maneira de se relacionar hoje, de uma maneira desperta? É você se perceber, saber quem você é. E quando existe algo que tá desconfortável dentro de um relacionamento, você compreender qual é a informação que a pessoa tá passando pra você sobre si mesmo. Né? Bom, aquela pessoa tá tendo uma atitude comigo, né? O que em mim tá espelhando isso? Você se posicionar e informar, olha, aqui eu não gostei, desse jeito eu não quero. Você fazer um movimento diferente, porque você entende, tá, meu sistema de crença funciona desse jeito, mas eu não quero mais isso pra minha vida. Aí você vai e verbaliza e se posiciona em relação ao outro, olha, assim pra mim não funciona. Né? Eu compreendo o porquê, mas para mim não funciona. Para você fazendo a caminhada, o companheirismo no dia a dia, né? Porque o relacionamento, ele, para ser harmonioso, ele tem que ter esse equilíbrio, né? Vai tendo essa troca, esse compartilhar a vida, em de você falar onde você vai, falar o que você quer, por uma questão de você querer dividir, de contar história, de falar o que você aprendeu, de falar o que você experienciou, de você ter alguém para realmente compartilhar a vida. Não para você se perder na vida, né? Então, assim, essas crenças, como a Rê falou, que a gente está trazendo aí ao longo das nossas vidas. Então, a gente precisa olhar para tudo isso como foi e perceber o presente, que é um imenso presente. Depois de até a gente calejou, né, gente? Calejou. Depois que a gente chegou aqui, a gente tem muita coisa para olhar ainda, mas que, graças a Deus, a gente já caminhou bastante. E a gente percebe que daí a gente tem um presente. Como é um presente pra gente, a gente tá vivendo numa época que a gente pode ser livre. Escolher que a gente pode se relacionar de uma maneira leve, descomplicada, feliz, mas de compreender, de nos perdoar, de olhar para o que a gente viveu e de aceitar a vida que a gente precisou passar até chegar nessa versão que a gente tá aqui. Né? Tá tudo certo. Então, não é que não existiu amor na nossa vida com os nossos outros companheiros, existiu, mas um amor mais limitado, um amor que a gente sério, compreendia de amor naquele momento. Naquele momento, e tá tudo bem, nós também amamos de uma maneira mais limitada, com as nossas faltas, porque nós também não estávamos inteiras. E tá tudo bem também. Gerou o fruto e o que precisava, e é o que nos ajudou a tornar quem somos. Sem cada pessoa que passou pela nossa vida, nós não estaríamos aqui hoje. Então, gratidão a todos. Gratidão. Momento de gratidão. A cada um. Já liberamos. Assim, é uma alegria a gente estar falando desse tema de novo, né? Foi realmente um tema que a gente precisava realmente falar. Olhar pra gente, cada mergulho um flash na nossa vida. Né? Quer falar mais alguma coisa, Andresa, sobre esse momento aí? Tá tudo certo, é sobre isso. Só pra saber se a Andresa quer falar mais alguma coisa sobre isso. Tá tudo certo. Então tá bom, gente. É isso, tudo isso. Gratidão por essa troca. Até a próxima. Tchau.